Muito bem, vamos começar nossa aula, nossa exposição de hoje. Nós temos a ação de nova quinzena, né, desse mês, e vamos ter um recesso aí depois do dia 21, de 2 semanas, e depois tornaremos depois na próxima quinzena. Bom, o nosso conteúdo dessa quinzena, vamos continuar com geometria analítica, e iremos trabalhar nessa quinzena com circunferência. E é a continuação do nosso último conteúdo, que foi a equação da reta, né? Da quinzena, vamos trabalhar com a parte de geometria analítica e análise analítica com a parte da circunferência. Bom, como de sempre, né, temos aqui o roteiro, para você dar uma analisada depois. Está aqui em negrito, no caso, o pessoal que elabora essa atividade, eles não tiraram, né? Essa parte aqui está em negrito, no caso tem que ser essa diferença, e não os sistemas que estão aqui, mas tudo bem. Na parte inicial, né, colocamos aqui sugestões de vídeo-aula. Temos aqui 2 links, né, para você assistir essas aulas, e com isso ajudar você na compreensão do estudo da circunferência. Bom, uma circunferência no sistema cartesiano, né, um trabalho com o sistema cartesiano, nós iremos ter alguns pontos a definir, né? Então, no caso, temos o centro da circunferência, que é o XC, YC. Temos um raio, denominado com a letra R. E temos um ponto dessa circunferência, um ponto P, que é XP e YP. Então, esses pontos aqui, né? Vamos trabalhar com esses pontos para determinar a equação da circunferência. Tá? Aí, no caso, para determinar a equação da circunferência, nós trabalhamos com a distância entre 2 pontos. Tá? Então, digamos aqui, você tem um ponto do centro da circunferência, né? Ponto do centro, e tem um ponto da borda da sua circunferência. Então, nesse caso, né, para determinar a distância entre 2 pontos, vamos calcular usando aquela fórmula da distância entre 2 pontos. Onde o comprimento aqui, nesse caso, é o raio. Né? Então, você vai ter raio ao quadrado, vai ser igual, a primeira parte vai subtrair aqui as abscissas, né? Que é o xp menos xc, aí elevado ao quadrado, e mais agora a subtração das ordenadas, que é yp e menos yc, também é ao quadrado. E aqui você tem a fórmula da equação da circunferência. Tá? Essa equação, você vai conhecer os pontos, no caso o xc e também yc, e também vai reconhecer o raio, né? Ponto médio do raio da sua circunferência. Aqui tem um exemplo, né? Essa é uma equação geral de circunferência, que tem um centro C e o raio R. Aí o centro C, que tem os pontos, que é 2,4, e o raio é o número 5. Aí você coloca diretamente na fórmula, o xc é o número 2, e o yc é o número 4. Então fica x menos 2 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, igual ao r ao quadrado. Como o nosso r aqui é o número 5, né? O quadrado de 5 eu tenho 25. Então, aqui você tem a equação da circunferência que passa pelo ponto de centro 2,4 e raio 5. Ok?
Quando o centro, né, da sua circunferência é a origem do sistema cartesiano, né, aí só vai ficar na sua equação geral da circunferência, né, um tipo de equação reduzida. Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Porque o centro aqui é a origem, o ponto 0, 0. Quando não vai ter nenhum valor para o centro, né, fica só x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Essa é a condição quando a equação da circunferência, né, tem um centro como sendo a posição do sistema cartesiano. Bom, aqui você tem, né, para obter a equação geral, né, de uma circunferência, lá não está uma equação reduzida, que é a equação geral. A equação geral vai ter que desenvolver essa parte aqui que está ao quadrado, vai ao desenvolvimento ao quadrado, né, e aí você vai ter números e letras para ser colocado. Nesse caso aqui, ele colocou, antes do x ao quadrado, colocou a letra A, antes do y ao quadrado, colocou a letra B, onde tem só o fator x, colocou antes desse fator x a letra D, antes do y, colocou a letra E, e não tem nenhuma das variáveis, nem y, colocou uma letra E. Tá? Aqui você tem como obter o centro, e o raio da circunferência da equação geral, ou melhor, da equação geral da circunferência. Para obter o centro, vai dividir o xc, que é o ponto do centro, vai ser igual, no caso, a divisão de menos d sobre 2a. Tá? Onde esse d é o elemento que está antes desse fator x. E para encontrar o YC, você vai dividir o menos E em relação a 2A. Então, esse E que está antes do Y. Então, o valor antes do Y você tem essa valor da letra E, assim como também da letra D. Para encontrar o raio, né, você vai pegar e encontrar a raiz quadrada do valor do xc ao quadrado, mais yc ao quadrado, e menos o valor do f. Essa letra f, né, aqui na equação geral, é o valor que não tem nenhuma variável junto dessa letra. Por isso eu tenho o valor da letra f. Vai colocar dentro desse radical e encontrar essa raiz e tem um raio. Bom, aqui tem um exemplo, né, um exemplo básico. Você tem uma circunferência de equação geral, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 8y mais 9 igual a 0. Aí você quer encontrar primeiro o centro, né, que é a circunferência do centro, e depois o raio da circunferência. Tá? Então, o centro, né, você vai ter o xc, aí você vai dividir aqui o menos d sobre 2a. Aí o menos d é o que está antes do fator x, no caso eu tenho menos 6. Menos 6 é o valor da letra D. Ficar menos 6, aí menos da condição ficar menos e menos, tem positivo, né? E 2 vezes a letra A. Como A aqui não tem nenhum valor antes do x ao quadrado, então é porque tem o número 1 antes do x ao quadrado. Então, 2 vezes o número 1, já tem o número 2, vou dividir o 6 por 2 e dar o número 3. Aqui eu tenho o xc da circunferência. Para encontrar o YC, então você vai pegar agora o que está antes do y, né, que é o menos 8, né, e dividir por 2 vezes a letra A. Esse aqui está antes do y, que está menos 8, 2 vezes o número 1 dá o número 2. Dividir 8 por 2, você tem o número 4. Então, aqui eu tenho o y o YC da circunferência. Bom, aí com esses dois dados, né, você tem o centro da sua circunferência, onde o xc é o número 3 e o YC é o número 4. Então, o centro da circunferência é 3 e 4. Para encontrar o raio, né, como tem essa forma aqui anterior, você vai colocar dentro do radical o quadrado de xc mais o quadrado de YC menos a letra F. A letra F, a nossa equação que foi dada aqui, é o número 9. O número 9 aqui é a letra F
dessa equação da circunferência. E aí você tem o XC é o número 3, que calculado anteriormente, YC é o número 4, que foi calculado anteriormente, então fica x ao quadrado, caso 3 ao quadrado mais 9 ao quadrado menos 9. E 9 é a letra F. O quadrado de 3 é 9, o quadrado de 4 é 16. Então, posso cortar aqui o 9 com esse 9, fica só a resposta de 16, aí 16 é o número 4. Tá? Então, você vai ter o raio, né, dessa circunferência, né, com essa equação geral, é 4 unidades de comprimento. Ok? Aqui tem as condições de existência da circunferência, né, para que ela possa existir. Bom, a primeira condição é que o A e o B têm que ser sempre iguais. Então, essa letra A, que está na do x ao quadrado, e o B, que está na do y ao quadrado, eles não podem ser diferentes. Tem que ter o mesmo valor. Então, se o A for número 2, o B tem que ser número 2. Tá? Não pode alterar. A segunda condição é que não pode possuir o termo x e y junto. Então, esse termo junto aqui não pode existir. E a terceira condição, para que exista uma circunferência, é que o somatório aqui, a subtração do xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos f, tem que ser um valor maior do que zero. Ou seja, vai ter que ter um valor positivo e não negativo. Tá? A seguir, temos a posição relativa entre ponto e circunferência. Tá? Você tem um ponto, né? Você determinar se aquele ponto pertence à circunferência, está externo à circunferência ou está interno à circunferência. Então, são 3 casos diferentes. Né? Então, nosso caso primeiro é quando o ponto é interno, está dentro da circunferência. O que acontece? A distância do centro a esse ponto é menor do que o raio. Vou aumentar aqui. Fica melhor para visualizar. Né? Então, quando a distância do centro ao ponto é menor do que o raio, esse ponto é interno à circunferência. Quando a distância do ponto ao centro da circunferência for igual, então esse ponto pertence à circunferência. Quando a distância desse ponto ao centro da circunferência for maior do que o raio, esse ponto, no caso, é externo à circunferência. Então, são 3 condições para ser analisada, né? Quando o ponto é interno, quando esse ponto pertence e quando esse ponto é externo à circunferência. Então, são 3 condições para você analisar. Temos aqui um exemplo, né? Qual a posição relativa do ponto P, onde o ponto P é 3,2 em relação à circunferência, né, de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. E aí, como é que a gente vai resolver? Vamos só substituir os valores. Né? Onde tem o x, coloca 3, onde tem o y, coloca 2. E aí você tem 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, menos 6 vezes 3, mais 5 igual a zero. E aí vai fazendo aqui as operações e vai resultar que o valor vai ser igual a zero. Né? Tem 18, tira 18, né? Aí eu tenho zero. Bom, como deu o valor igual a zero, né? Então o ponto P ele pertence à circunferência. Tá? Uma vez que o P, né, a distância, deu igual ao raio. E aqui deu o valor igual a zero. Tá? Valor igual a zero, então o ponto pertence, no caso, ele pertence à circunferência. Tá? É isso. É a primeira parte, né, da nossa, bom, é o nosso assunto dessa quinzena, né, do dia 7 até o dia 18, para ser entregue. E a seguir nós temos a nossa atividade. Tá? Essa atividade, ela é toda para você usar a equação de circunferência e desenvolver o seu raciocínio relacionado a essa atividade. Tá? Os assuntos, né, de geometria
e que requer um pouquinho mais de, vamos dizer assim, de atenção, porque trabalha muito com parte de figuras, né, no sistema cartesiano. São 10 questões para você analisar, conseguir resolver, e com isso treinar seus conhecimentos nessa parte de geometria analítica, na parte de circunferência. Bom, alguém tem alguma pergunta a fazer? Bom, essa é a nossa exposição de hoje, né? O assunto não é tão extenso, é um assunto um pouco mais resumido em relação à atividade anterior, né? A atividade anterior tinha mais conteúdo, você tinha, no caso, mais opções, mais subtópico, né? Relacionado à equação da régua. Da circunferência é um pouco mais direto, né? Só tem a equação geral e a equação reduzida. Deixa eu colocar a frequência, né? Para vocês assinarem. E com isso, só um momento. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Estamos aí para tentar ajudar o máximo possível. Ok, ok, ok. Bom, coloquei a frequência aí, tá? Vocês podem assinar. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, pode perguntar. Não só o assunto, pode ser também pergunta fora do conteúdo, né? Se puder responder, responderei. Ok? Eu vou voltar aqui para parar nossa gravação. Bom, tudo bem? Alguma pergunta? Ô, professor, é porque no começo da aula você disse alguma coisa que ia ter, que ia dar uma parada.